Sejam bem-vindos ao V+, Transferências com Jaime Cancela de Abreu, Luís Pinto Coelho e Manuel Moura dos Santos, no dia em que foi apresentado Marco Silva como novo treinador do Benfica, numa apresentação no Museu Cosme Damião, com o novo técnico dos encarnados, a deixar a garantia que a conversa com Rui Costa foi bastante clara e que nessa conversa Marco Silva ficou sempre com a ideia de que foi a opção número 1 do presidente do Benfica. Primeira vez que o presidente do Benfica comunicou comigo e falámos, perguntou-me claramente se eu queria ser o treinador do Benfica, se eu estava disposto a voltar a Portugal para representar o Sport Lisboa e Benfica, e nesse momento estava à procura de treinador. E o que me foi perguntado, se estás disposto a vir, se achas que é o momento para regressares a Portugal e representares o Benfica, serás o treinador do Benfica. Portanto, quando isto acontece, quer dizer que o Benfica estava à procura de treinador e quer dizer que eu era a primeira opção para o presidente do Sport Lisboa e Benfica. Isto para mim é o mais importante, o que está para trás não me interessa, não perco tempo sequer a pensar nisso. O convite foi claro, muito aberto, e a minha resposta também foi clara. Marco Silva não dar grande importância a esse facto de que se foi ou não a primeira opção para treinar o Benfica após a saída de José Mourinho. Jaime Cancela de Abreu, a primeira opção não foi porque o técnico o presidente do Benfica disse que queria que José Mourinho fosse o treinador do Benfica, logo aí não seria a primeira opção. Agora, tu consideras esta questão importante de ser primeira opção ou segunda ou terceira opção? Ora, boa noite, gosto de estar aqui ao lado do Luís. É a primeira vez que estamos juntos assim num programa, a ti também é raro. Só quando tu foste fazer a Lisboa, eu estou um abraço para o Manel e um enorme cumprimento para os nossos espectadores. Para mim, tu já deves saber, a pergunta faz todo sentido, mas para mim já deves saber que não conta nada, absolutamente nada, não me interessa nada se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, interessa-me se ele é um bom treinador para o Benfica. Isso é que me interessa. Se ele quis o Mourinho, depois até falou-se, embora não corresponda à verdade, o Ruben Amorim, mais isto, mais aquilo, podia ser a 27ª escolha, não me interessava nada. Interessa-me é o Marco Silva que é o treinador para o Benfica. É competente, tem qualidade para fazer um bom trabalho. As suas características adaptam-se ao clube. Isto é que me interessa. Portanto, ele desvalorizou, e eu já tinha desvalorizado aqui, noutras circunstâncias, talvez até na terça-feira, já não tenho a certeza. Ele desvalorizou e mais do que isso, ele diz que após a conversa que teve com o Rui Costa, ficou com a ideia clara que era ele o escolhido e portanto... Não, era o escolhido a partir do momento em que também o Mourinho deixou de ser a opção no Benfica, não é? Ele passou a ser o escolhido e acho que isso foi claro. E portanto, para mim, o Marco Silva, o treinador do Benfica, eu gosto da escolha, não sou um especialista, mas como adepto, e é nesse papel que eu aqui estou, eu gosto da escolha, vai ter todo o meu apoio, vou defendê-lo até às últimas e desejo-lhe a maior das sortes. Agora, se foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, para mim, sinceramente, é completamente irrelevante. Luís, o que é que pensas desta questão, que muitas vezes é colocada principalmente na questão dos treinadores, não tanto na questão dos jogadores, mas na questão dos treinadores coloca-se muito esta questão, se foi primeira opção, se foi segunda opção, se foi terceira opção. E principalmente quando se fala de Benfica, que ocupa os programas, porque eu não vejo isto em relação ao Porto, que o Sérgio Conceição foi a 7ª escolha, não sei o quê. Não, isso não foi assunto nenhum na altura. E o Marco Silva até foi uma das opções antes do Sérgio Conceição, diga-se de passagem. E na altura acabou por não se concretizar essa contratação, ainda com Pinto da Costa como presidente do Futebol Clube do Porto, e o Porto depois optou por contratar Sérgio Conceição, que até teve sucesso no Futebol Clube do Porto. Mas esta é uma questão relevante, ou também consideras a semelhança do Jaime que isto não é um assunto que não tem grande interesse? Boa noite a todos, é um gosto estar aqui com o Jaime no Porto. Um abraço também para o Manel e para todos lá em casa. Eu concordo com o Jaime, acho que isso... Todos na nossa vida fomos segundas opções de alguma coisa sempre. Claro. Isso não... Olha, eu na minha família fui a 8ª. Tenho 7 mais velhos que eu. Porque acho que isso... E até é como nos jogadores. Por exemplo, vou dar agora um exemplo. O Bernardo Silva estava a ser trabalhado, por exemplo, também para o Barcelona. Agora vai para o Real Madrid. O jogador que for para o Barcelona é a segunda opção, porque o Bernardo foi para o Real. E o Real, se calhar, é a segunda opção do Bernardo. Eu acho que, e mesmo nos treinadores, percebendo que é um bocadinho diferente dos jogadores, acho que isso que não faz sentido. O Benfica tinha um treinador, as coisas não acabam por não continuar, escolhe um outro treinador, o outro treinador pega na equipa e começa a trabalhar. Acho que isso da segunda opção, acho que não há problema nenhum. Na altura não é possível estabelecermos contacto com o nosso comentador Manuel Moura dos Santos, estamos a tentar resolver essa situação técnica. Avançamos para uma outra declaração de Marco
Marco Silva, que destacou que o cargo do treinador do Benfica traz muita responsabilidade. Garante ainda Marco Silva que este era o momento ideal para abraçar um projeto em Portugal, nomeadamente no Benfica. Este eu senti que era o momento que eu sentia que, em termos de carreira para mim e para a minha equipa técnica, seria o momento ideal para ter um desafio da dimensão do Benfica. Poder estar neste momento do Benfica não me traz maior ou menor pressão, traz-me responsabilidade daquilo que é a minha posição neste clube. Marco Silva fala de honra, de orgulho e também da responsabilidade que é treinar um clube da dimensão do Benfica. Acima de tudo, uma honra e um orgulho enorme. São as duas palavras que quero expressar neste momento e acrescentar a terceira, que para mim também é muito importante, a grande responsabilidade de estar neste cargo, num clube da dimensão do Benfica. Tudo o que acarreta poder ser o líder técnico e o treinador do Sport Lisboa Benfica neste momento. E são claramente os 3 pontos que eu quero deixar bem claros, que é a honra, repetindo, o orgulho e a responsabilidade. Marco Silva, que trabalha, para além do mais, no Clube do Coração, conhecido que ele é adepto também do Benfica. Essa questão emocional já me terá pesado também Ele disse que sim, acreditas que tenha pesado, de facto, tenha tido um peso grande na opção de Marco Silva? Olha, eu acho que eu primeiro estava em fim de contrato com o Fulham. Depois, dá para perceber que ao fim de 4 anos, 5 aliás, mas 4 na Premier League, com um clube como o Fulham, onde ele fez o que fez do Fulham, um clube de Premier League, de meio da tabela, estável, etc. Embora o Fulham lhe tenha dado supostamente condições para ele lutar por mais na Premier League, a gente sente que era um ciclo que ele necessitava de fechar. E depois, aqui, que hipótese é que tinha? Eu não conheço que convites tinha, mas tinha o do Benfica. E eu acho que para ele é um desafio interessante. Não é muito interessante voltar aqui à Primeira Liga portuguesa, para quem está na Premier League, isso reconheço. A questão é ser o Benfica. O Benfica aqui é importante. E é importante até noutro sentido. É importante porque o Benfica vem de um ciclo de 3 anos sem ganhar o campeonato. E, portanto, é um desafio muito interessante para um treinador, que é fazer melhor do que o Schmidt, que o Bruno Lage, que o Mourinho, etc. O Schmidt do segundo ano. Isso. O Schmidt do primeiro ano foi campeão. Isso, com o Schmidt do segundo ano, exatamente. E ele tem, aliás, uma frase que diz que o contrato dele é de 3 anos e ele já está a admitir que é campeão e, portanto, o terceiro ano. Este é um pormenor que até é um bocadinho por maior na forma como ele encarou a situação. Portanto, eu acho que o Benfica é um enorme desafio para o Marco Silva, mas acho que é um desafio à dimensão do Marco Silva nesta altura da carreira, a partir do momento em que se predispõe a voltar a Portugal, porque isto é um passo muito importante ao ser dado, admitir voltar a Portugal. E admitindo voltar a Portugal, ele admitiu, acho que o Benfica... Se tiver sucesso aqui, rapidamente volta outra vez à Premier League. Não, ele tem cartel na Premier League. E jogando competições europeias que não tinha a possibilidade no Fulham, também é mais uma possibilidade de se correr bem. E pensas que a paixão clubística teve peso nesta decisão do Marco Silva? Acredito que possa ter, mas eu acho sempre que o treinador não deve ir por aí. Eu lembro sempre das palavras do Vítor Oliveira, que correu vários clubes, mas onde sofreu mais foi no Leixões, que era o clube de coração dele. Porque quando as coisas não correm bem, a pessoa ser adepto do próprio clube é muito difícil, muitas vezes. É duplamente difícil. É complicado e muitas vezes depois até é cobrado de forma diferente. E agora vimos a questão do Sérgio no Porto, depois as pequenas quesilhas que se criam, porque o ser adepto do clube traz esse problema também. Eu quero sempre para o meu clube é competência. Ora, aí está. Se é adepto do Real Madrid, de um clube rival ou um clube italiano, para mim é um bocadinho diferente. Nesta conferência de imprensa, Marco Silva afirmou também que este é o grande desafio, o maior desafio da carreira de treinador de Marco Silva. Ele já passou pelo Sporting. Como é que sentiste, Manuel Moura dos Santos, essa declaração de Marco Silva dizendo que este é o grande desafio da carreira dele? Olá, boa noite a todos. Boa noite ao Jaime, ao João Ricardo, boa noite ao Luís. O que é que eu posso dizer? Que não me estou a ouvir. É a primeira coisa que eu posso dizer. Mas nós estamos a ouvir bem.
A segunda é que ele encara isso, é a opinião dele, eu não estou dentro da cabeça do Marco Silva. Se ele acha que este é o grande desafio da carreira dele, comentar isso não comento. Não sei o que é que ele pensa ou deixa de pensar. Se ele acha que é porque provavelmente será. Pá, eu ouvi a conferência de imprensa, os certos que vocês transmitiram, pá, ele não disse nada que não fosse suposto dizer, portanto não foi especialmente original ou criativo, portanto disse aquilo que tinha que dizer. É um desafio, a pressão é máxima, a exigência é máxima, é tudo no máximo e pronto. E se eu desejo que ele fique no mínimo. Portanto, não te sentes melindrado com aquela declaração do novo treinador do Benfica? Ele só tem um título a sério na carreira dele, até ver. Foi a Taça de Portugal para o Sporting. Não tem mais nenhum. E o campeonato grego, campeão da Grécia, não conta para nada. Aquilo na Grécia faz um currículo extraordinário. Campeões gregos são uns atrás dos outros. Não, a Taça de Portugal conta mais que o campeonato grego agora. E tem um Championship que eu não sei se ele ganhou, se ficou em segundo. Não ganhou e bateu todos os recordes do Championship. Ganhou e bateu todos os recordes. Pois, mas eu não sigo isso. Tu agora sabes tudo da carreira do Marco Silva. Não, por acaso até sabia, porque acompanhei na altura. Que ele esmagou na foi-se embora há 12 anos, pá. Portanto, não foi há 12 anos que ele passou no Sporting. Portanto, já passou muito tempo. O que é que eu lhe desejo? Eu não lhe desejo pessoalmente as maiores velocidades. Isto é a quadratura do círculo. Profissionalmente, as piores felicidades, como é óbvio. Manel, vamos ouvir. Não tem nada contra o homem, não conheço lado nenhum. Vamos ouvir outro excerto importante da conferência de imprensa do novo treinador do Benfica. Marco Silva afirmou que quer um Benfica dentro das 4 linhas que seja dominador. Qualquer treinador tem um lugar em risco. Isso a mim, sinceramente, preocupa muito pouco, ou quase nada. Não sou muito de esconder emoções, mas sou equilibrado o suficiente para perceber que esse é o destino de qualquer treinador. Eu costumo dizer que assinei 3 anos com o Benfica, eu percebo que são 2, mas para mim são 3 anos com o Benfica, porque esse é o meu grande objetivo, conseguir ficar no Benfica 3 anos, trazer alegrias a estes adeptos e a todos os simpatizantes do Benfica, e esse é o meu grande objetivo. Em relação à parte financeira, não foi de certeza absoluta a principal razão para eu estar aqui neste momento, senão não estava, como vocês sabem. Não era este o excerto de Marco Silva que queríamos ouvir. Ele aqui falava sobre o risco de ser despedido se não for campeão nacional. Jaime, isso é um risco que todos os treinadores correm. Bom, isso é um risco que todos os treinadores correm, que eu acho um risco completamente errado. Porque um treinador tem que ser avaliado pelo seu trabalho. E depois, se ele trabalha bem, a prazo vai dar resultado. E andar a fazer juízos de curto prazo, eu acho que é uma coisa que o Benfica tem que parar, porque o Benfica, este é o 6º treinador do Rui Costa para a 6ª época do Rui Costa como presidente. Chega, ou basta, para não parecer que estão na política. E, portanto, eu acho que o trabalho tem que ser avaliado. E o trabalho não tem que dar frutos imediatos. A gente deseja, eu adepto, desejo que dê frutos imediatos. Mas, se ele tem um trabalho de qualidade, então tem que saber esperar, e os adeptos também. Os adeptos são muito importantes nisto. Comecem com lencinhos e com cânticos no estádio. Não, os adeptos vão ter que estar preparados. Há uma outra declaração do Marco Silva que vai, aliás, ao encontro dos adeptos, e que penso que os adeptos do Benfica terão gostado. Tu dirás se gostaste ou não de ouvir Marco Silva dizer isso, que quando ele compara a dimensão do Benfica com a dimensão do Real Madrid no número de sócios que votaram, agora 30 mil nestas eleições há poucos dias no Real Madrid, e de mais de 90 mil que votaram nas eleições do Benfica, e ele utiliza isso como a força que o Benfica tem e que ele quer ver essa força a puxar pela equipa do Benfica. Pronto, eu trocava já os títulos das eleições por Champions e campeonatos, trocava já. E recordes do Guinness, recordes do Guinness, o Benfica tem 2. Os recordes de Guinness, tudo isso, isso para mim não vale nada. Agora, que foi uma prova de dimensão associativa, isso é inquestionável. E que essa dimensão associativa tem que ser posta ao serviço do apoio da equipa, que é o que ele quer, eu também estou de acordo. O grande desafio de Marco Silva e da administração do Benfica é que o Benfica deixe de ser o maior clube português para ser o melhor clube português?
eu acho que o Benfica tem todas as condições para ser o melhor clube português. Neste momento não é. Neste Ou é? momento não é, porque não ganha um campeonato há 3 anos, portanto não se pode dizer que é. O Benfica tem capacidade de investimento, tem uma massa salarial maior que a dos outros, logo tem capacidade de pagar melhor a jogadores. Tem uma massa associativa que enche o estádio, tem uma média de assistências enorme. Enche os estádios todos onde vai fora. Tem uma academia, um centro de treinos topo de gama. Epá, não falta nada. Então o que é que falta? Não, o que é que tem faltado? Eu digo-te já. Primeiro, uma política desportiva coerente. Não tem tido. E não tem sabido defender-se no futebol português contra as maldições. A palavra não é maldições, mas é que me vem à cabeça. Contra do que tem sido vítima de erros arbitrais, e eu estou-lhe a chamar erros para ser simpático. E, portanto, o Benfica tem que dar. Tem capacidade de dar condições ao treinador. Tem que dar estabilidade. Isto é a parte da política desportiva. Não pode ser um rodízio de treinadores e jogadores, como tem sido. Este ponto é importante. E depois há outro ponto sem o qual também não se venha de lá o Guardiola, se for preciso. Com Gustavos Correias e pisas nas cabeças e não sei o quê, não há Guardiola que lhe valha. E, portanto, o Benfica também tem que dar condições ao Marco Silva de impor a verdade desportiva, não é favores, impor a verdade desportiva para ele se bater em condições de igualdade, e foi o que não aconteceu nestes últimos 2 anos. Sendo, Luís, que essa foi outra das declarações do treinador do Benfica. Ele não prometeu não criticar os árbitros, e até disse que, embora não faça isso com frequência, não faça isso com regularidade, na Liga Inglesa sofreu multas, foram-lhe aplicadas multas precisamente por críticas à arbitragem, e ele diz que está ali para defender o Benfica e que, quando achar necessário, vai falar também de arbitragem. Isso é a minha posição. Achas que esteve bem ali nisso? Sim, eu acho que os árbitros não podem estar imunes à crítica. Obviamente que depende da crítica, que uma pessoa criticar, ou uma coisa é criticar a atuação, outra coisa é pôr em causa outras questões de idoneidade das pessoas e tudo isso. Agora, eles não são imunes à crítica. Se tiverem uma tarde infeliz, uma noite infeliz, não vejo porque também não possam ser criticados. Agora, acho que em primeiro lugar os clubes devem sempre olhar para dentro, os treinadores para dentro, o que é que podem melhorar e controlar. Obviamente que isso é sempre mais importante, já me referiu isso, eu tenho vindo a dizer isso do Benfica, que parece-me que o Benfica tem um projeto muitas vezes de transferências e não tem um projeto de desportivo, porque o entra e sai constante dos jogadores não favorece a nenhum treinador, que depois não tem estabilidade. Os treinadores também têm tido pouco tempo, por isso acho que, acreditando num treinador, dando-lhe estabilidade e ter uma política desportiva real, porque se a gente olhar para muitos dos jogadores que foram contratados nos últimos 3 anos, muitos deles já não estão no Benfica. Há muito entra e sai de jogadores, e muitas vezes o Benfica até pode nem perder dinheiro, ou vende pelo mesmo preço, ou um bocadinho acima, ou noutros casos pode perder um pouco, mas o Benfica não é para andar a comprar e vender jogadores, ou nenhum clube é para isso, não é? O clube existe para tentar ganhar jogos e tentar ganhar títulos, não é para andar sempre a transferir jogadores, e acho que o Benfica tem padecido disso, e acho que o Marco Silva também. Aqui eu achei curioso, porque ele defende-se um bocadinho a dizer da questão que o Benfica tem capacidade para investimento. Eu acho que deixou já ali, como quem defendeu-se a ele próprio, que se não houver investimento, atenção. Mas o Rui Costa já garantiu também, e vamos poder também ouvir isso. O Rui Costa já garantiu. Sim, mas ele aí, apesar do Benfica não ter Champions, haverá capacidade de investimento. Ele aí é inteligente, como quem deu a entender que lhe prometeram algum investimento para ele ter um plantel competitivo, mas no Copo de Jala achei que foi uma conferência de imprensa interessante. E a propósito do que eu estava a dizer, repara, este senhor Gustavo Correia, que fez aquela pouca vergonha em Famalicão, agora aparece como o único da arbitragem portuguesa no jogo da seleção em Leiria. Isto é uma vergonha, pá. Portugal Nigéria foi o 4º árbitro. Foi 4º árbitro. Ele em 2 jogos que apitou do Benfica foi nota insuficiente. Tirou 4 pontos ao Benfica. Benfica, Casa Pia e Famalicão. Tirou 4 pontos ao Benfica, que punha o Benfica no 2º lugar. E agora tem um prémiozinho. Já não há mais ninguém em Portugal, é o Sr. Gustavo Correia que vai para a equipa de arbitragem do jogo da seleção, o único. E como é que tu interpretaste isso? Epá, parece que é um prémio.
Mal seria que fosse, mas até parece. Então este tipo leva uma nota negativa, em vez de levar um castigo, ainda vai embora para quarto árbitro. Ainda Mas vai isso para o jogo significa, da na tua seleção. opinião, o quê? Que o Benfica não tem peso? Não, o Benfica peso não tem, senão não passava pelo que passou, isso eu não tenho dúvidas. E isso é uma crítica que eu faço. O Benfica tem que exercer o seu peso para exigir verdade desportiva, não é para exigir favores. E tem que ser capaz de o fazer. E repito, então vai buscar o melhor treinador do mundo. Com gamanços como aquele de Famalicão, não há treinador que valha. É que não há treinador que valha. E, portanto, é que não é só um penalti, aquilo foi uma sucessão de coisas. E, portanto, o Benfica tem que ter capacidade de atuar nessa matéria. Pá, eu ando a dizer isto há muito tempo. Manel, aliás. como é que tu vês esta questão das arbitragens e das críticas? O Benfica tem feito muitas críticas às arbitragens. José Mourinho, praticamente em todos os jogos, criticava as arbitragens, ou pelo menos criticou muitas vezes as arbitragens. Chegou a falar de uma liga real e de uma liga virtual. Tu, sendo adepto do Sporting, consideras que o Benfica, nomeadamente na última temporada, teve razões de queixa ou não, ou pensas que não? Mas bem, uma coisa, eu queria para começar por pegar numa coisa que o Jaime disse, que sobre a avaliação do trabalho dos trabalhadores, a chamada avaliação de performance, que não deve ser de curto prazo, deve ser de médio prazo. O problema é que nós somos um país latino, tanto em Portugal, como em Espanha, como em Itália, como em França, quanto aos resultados, não há resultados, despedimento. Ponto final. Esta mentalidade de fazer avaliação de médio ou longo prazo do trabalho dos treinadores é anglo-saxónica, não é latina. Já houve exceções, pouco, mesmo em Portugal. Eu recordo, por exemplo, o Luís Filipe Vieira com Jorge Jesus. Por exemplo? Está bem, mas são exceções. As exceções só servem para confirmar a regra e não Então, o contrário. o próprio Sporting do Ruben Amorim foi em quarto lugar e ficou na equipa. Pois, mas foi um ano. Não, teve 2 quartos lugares. Embora o primeiro já foi só meio ano. Não ganhas, vais. O Simeone é a exceção em Espanha, no Atlético de Madrid, porque não ganha muito, mas lá continua há não sei quantos anos. O resto, ainda este ano vimos o Arbeloa e o treinador que o antecedeu no Real Madrid, e vemos todos, e vemos o Bianco, lá como é que chamava o treinador do Paris Saint-Germain, e vemos isto a toda a hora, pelo amor de Deus, pá. A mentalidade latina não é essa. Ou ganhas, ou se não ganhas, a tua vida complica-se, ponto final, isto é assim em Portugal. Agora, em relação às arbitragens, isto é um tema que já me irrita falar, mas enfim. O Benfica teve arbitragens em que foi prejudicado, teve. O Porto também e o Sporting também. O Benfica não foi campeão por causa do Gustavo Correia? É isso que querem dizer? Não ficou em segundo lugar por causa do Gustavo Correia. Que empatou 12 vezes, pá. Não, duas delas empatou, que valiam 4 pontos por causa do Gustavo Correia de erros crassos. O Benfica empatou 12 vezes. E se me deres exemplos de jogos em que o Sporting perdeu pontos descaradamente por causa dos árbitros... Empatou 11 jogos, não empatou 12, empatou 11. Sim, pronto. Empatou 11 jogos, já estou por causa de 2, então e os outros 9? Não me interessa os outros 9. Se esses dois... Em casa, quantas vezes é que empatou? Isso não é sério, está com essa conversa. Bem, não, para ti não é sério, claro, foste tu beneficiado, 2 anos seguidos, com pisões na cabeça, com poucas vergonhas, foste tu beneficiado, claro que não interessa a conversa. O Benfica não é campeão há 3 anos, não é por nada, é por causa dos árbitros. É muito melhor, mas os árbitros não deixam. O Benfica este ano foi melhor que o Porto, que foi campeão. Mas alguém disse isso aqui? Nada. Eu falei do segundo lugar. Eu não falei do Porto. Aliás, eu na terça-feira até disse aqui no programa que o Porto não ganhou com arbitragem. Roubaram-lhe um penalti claríssimo, pá. A quem? Pois, ao Sporting, com o AVS. Claríssimo. Foi o único jogo. Por acaso até foi o único jogo em que o Sporting tem razões de queixa. Bastava não ter havido esse empate, o Sporting ter ganho, não estávamos aqui a falar que o Benfica não ficou em segundo por causa disso. E os jogos em que o Sporting foi beneficiado à descarada? Portanto, vir para aqui. E os jogos em que o Sporting foi beneficiado à descarada? E o Sporting foi beneficiado de uma data de jogos à descarada? Olha, começa logo no penalti de Vila do Conde, que é um braço com braço, toma lá penalti e estavas a perder. E empatas logo o jogo aí com um penalti desses. Só para pegar no último caso. Se eu for aí para trás, eu pego aqui no meu iPad e vou-te dar uma data deles. Vai para trás. Vai ao século passado, se for preciso.
vai. Olha, Epá, o levaste uma Benfica taça não de foi. Portugal de uma forma indigna. Foste à final de outra de uma forma indigna depois de uma vergonha de um penalti de 15 minutos nos Açores. Jaime, Epá, Jaime, desculpa Jaime. lá. Isto é tudo verdade. Tu não ficaste em segundo lugar porque não foste suficientemente bom. Não Nos anos não fui todos. suficientemente É bom. ponto final. Isso Não foste. O Benfica Não foi tem... os árbitros. Olha lá, o Benfica, e até nem me interessa se o Sporting jogou melhor ou pior. Beneficiou das arbitragens, acabou. Senão não ia em segundo lugar, ia para ali. Era o Sporting que estava velha na Liga conversa. Europa. Vamos chamar nisto. O Luís até se ri, está ali no meio de nós dois, a rir-se a pensar. Está divertido. Queres empatar isto, Luís? Não, eu acho que o Benfica, eu disse aqui anteriormente, tem algumas razões de queixa da arbitragem. Agora, quando tinha o segundo lugar, também o deixou fugir. Em Foi logo em casa. Famalicão, foi o primeiro jogo. Assim que se apanhou no segundo lugar, levou logo a arbitragem de Famalicão. Está bem, mas não ganhou em Luís. casa ao Braga. Não ganhou em casa ao Braga. E aí é que perde o segundo lugar. Aí é que Espera, perde o segundo mas eu lugar. vou dizer assim: o jogo com o Braga tem 5 lances de decisão duvidosa, todos contra o Benfica. Há um golo anulado por 4 centímetros que é difícil de perceber que estão ali 4 centímetros. Há um golo anulado por uma bola supostamente que saiu, que ninguém tem a certeza que saiu. Foi anulado o golo. Tem um penalti tirado por uma falta atacante do Prestiani que não existiu. Estou já a dar 3 de cabeça do jogo Benfica-Braga. Também desperdiçou. O Benfica tem culpas próprias e tem erros próprios. Eu não tenho. E o Famalicão tem razões de queixa. Famalicão, Eu disse aqui que não entendo como é que não se marca aquele penalti. E aquele penalti, Luís, aquele penalti aos 30 minutos dava podia ser provavelmente 3-0 e dava o vermelho, o segundo amarelo, se tivesse levado aquele defesa assim, lateral com uma entrada vergonhosa sobre o Schelderup logo aos 13 minutos. Mas mesmo assim o Benfica a ganhar 2-0, mesmo com a expulsão do Altam, tinha que controlar aquele jogo de uma forma diferente. O teu grande Porto em casa, com o Famalicão empatou 2-2, 11-11. Sim, O Benfica tinha que, mas o Porto 11-11 empatou 2-2. Mas estava a ganhar 2-0. Seja como for, estava a ganhar 2-0 e estava a dar um banho de bola no Famalicão, como o Famalicão não levou de mais ninguém. Meus caros, vamos agora recuperar então essa declaração que há pouco lancei de Marco Silva, onde ele diz, olhando já mais para o jogo propriamente dito, para aquilo que será a forma de jogar do Benfica, que quer um Benfica dominador. Em relação à identidade, claramente teremos de ter uma identidade dominadora. Para se vencer em Portugal terá que ser com esse terá que ser o caminho, é o nosso objetivo consegui-lo, não querendo ir por muitas questões técnicas ou táticas neste momento, mas que ser uma equipa dominadora e uma equipa que seja capaz de colar a grande força do Benfica, que são os seus adeptos, à equipa. Esse é o nosso grande objetivo, conseguir que haja uma ligação muito forte, o grande suporte que os adeptos dão sempre à equipa do Benfica, nós sabemos que será cada vez maior se a equipa corresponder. E eu não estou a falar de compromisso, de exigência, por isso é uma obrigação, não é sequer negociável. Estou a falar de uma forma positiva de jogar, uma forma dominadora de jogar, que eu, na minha opinião, é isso que representa o Benfica. Marco Silva a avançar aqui já com a forma como quer ver o Benfica em campo, um Benfica dominador que Jaime Cancela de Abreu, não sei o que é que tu pensas, mas talvez já não se veja desde a primeira época do Roger Schmidt, e se recuarmos mais temos de ir até ao tempo da primeira passagem de Jorge Jesus pelo Benfica. E o Bruno de Lage teve uma meia época altamente dominadora. Sim, também teve na primeira época do Benfica, sim. Bem, essa até foi a mais dominadora de todas, que marcou mais de 100 golos, era cabazadas todas as semanas, isso sem dúvida. Isto é uma manifestação de intenções. Eu aliás, devo dizer que não dou muita importância àquilo que é dito nas apresentações dos treinadores. Porque eles só vão dizer coisa, o Manel tem razão, disse uma série de coisas que estava-se à espera que ele dissesse, e ele não ia. A gente sabe que o modelo de jogo dele é para dominante. O José Mourinho, por exemplo, disse na apresentação que queria ganhar o 39 e o 40. Pronto. Era outra manifestação de intenções. Mas era outra manifestação de intenções. E, portanto, o que eles dizem nas apresentações é uma coisa. Aquilo que a prática demonstra depois, eu sei que a identidade de jogo dele é dominante. É para aí que ele normalmente tem o modelo de jogo dele. No caso do Benfica, faz tanto mais sentido quanto em Portugal o Benfica tem, tirando os jogos com o Sporting e com o Porto, e já nem ponho o Braga nisto,
todos os outros jogos, incluindo o Braga, o Benfica tem que ser dominante. Mas temos que pôr o Braga. Está bem, mas o Benfica, para mim, tem que ser dominante com o Braga. Depois não quer dizer que o Braga não faça bons resultados com o Benfica ou até outros clubes. E, a nível europeu, vai fazer a Liga Europa. Não vai jogar a Champions. E, portanto, também tem que ter uma perspectiva de ser dominante. Liga Europa, diz o Rui Costa. Epá, eu acho que o Benfica, o Sporting e o Porto, entrando na Liga Europa, esta Liga Europa que já não tem clubes que caem da Champions ainda por cima, eu acho que têm dever de se assumir como candidatos, não como favoritos, mas como candidatos à E vitória. Luís, os adeptos do Benfica podem esperar este futebol dominador do Benfica, um futebol em cima do adversário? É isso que os adeptos do Benfica podem esperar? Sim, acho que sim, é um bocadinho a matriz do Marco Silva, embora muitas vezes quando foi preciso, e no Fulham obviamente que era preciso, sabia baixar linhas, a equipa era organizada e depois também tinha jogadores muito perigosos na transição. Agora, se a gente recuar, eu lembro-me do Estoril, do Marco Silva, por exemplo, que era uma equipa teoricamente pequena, mas que tentava assumir o jogo e criava muitos problemas muitas vezes às equipas grandes. Por isso acredito que sim, até pelas informações que vamos tendo de alguns jogadores que ele também quer introduzir no plantel, percebe-se que é para ter bola, para dominar o jogo, para pressionar o adversário e desgastar o adversário com bola. Por isso acredito que a intenção de Marco Silva seja essa, ser dominador. Manel, o facto de Marco Silva ter estado em Inglaterra em clubes que não lutavam pelo título, pode ser agora aqui um problema para Marco Silva fazer este transfer para o Benfica? Não me parece. Ele tem mais que tempo para mudar o chip em relação a isso. Além disso, os clubes ingleses jogam todos para ganhar. Nós vemos com alguma regularidade o último a ganhar ao primeiro e por aí fora. Quer dizer, o Wolverhampton, que desceu de divisão, ganhou a um dos clubes não do joga topo. para ser campeão, não? Está bem, mas joga para ganhar. E joga para ganhar. Os clubes ingleses têm essa mentalidade. Quer dizer, eu estava a dizer, o Wolverhampton desceu de divisão, ganhou a um dos primeiros da classificação. Quer dizer, portanto, eles jogam para ganhar. Pode correr bem, pode correr mal. E ele dizer que em Portugal tem que ser dominadores são os três grandes em 90% dos jogos. E não quer dizer que os ganhem. Porque podem estar a dominar o jogo e perdê-lo. Agora, de facto, ao dominares um jogo, estás mais perto de ganhar que o adversário. Agora não quer dizer que ganhes. O futebol é fértil em surpresas. E, portanto, o Benfica, nos empates que teve, o Sporting, o Porto, eu não sei o quê, dominaram os jogos. Querem ver que o Porto não dominou o jogo com o Casa Pia. Dominou e perdeu. Ou foi o Casa Pia que dominou o jogo? Isto não quer dizer nada. O ser dominante é importante, está-se mais perto de ganhar. Agora não quer dizer que se ganhe por se dominar um jogo. Um ponto final, quer dizer, e ter a tão famosa posse de bola. O que Marco Silva quer dizer aqui é que não quer um Benfica de expectativa. Por exemplo, eu recordo o jogo do Benfica no Estádio da Luz com o Gil Vicente, um jogo até que o Benfica acabou por ganhar, foi dominado, mas com uma equipa do Gil Vicente muitas vezes em cima do Benfica. Não pensas que é... Não, que é na segunda parte foi dominado, mas não é em cima, foi dominado. Mas deixa-me concluir. Não pensas que é precisamente isso que Marco Silva não quer ver? Eu admito que sim, pois quem treina um clube como o Benfica, a estratégia ou a intenção permanente é de estar em cima do adversário, pressionar o adversário e dominar o jogo. Como é óbvio, é assim que o Benfica joga em Portugal em 90% dos casos, como o Porto e como o Sporting. E não quer dizer que ganhem os jogos. O ser dominador não é igual a vitória no futebol. Ao contrário do que acontece noutros esportes coletivos, ser dominador é igual a vitória. No rugby, uma equipe dominadora ganha o jogo de certeza. Não há cá nem un, nem melhor nem fu. E noutros esportes coletivos também. De maneira que no futebol não acontece isso. Ser dominador é estar mais perto de. Não é garantia de ganhar. Portanto, aquilo que ele diz é o que ele pode dizer nesta altura. É o que o Jaime diz. O que é que me quer? Um treinador que é apresentado vai dizer o quê? Certo, claro que quer ser dominador, que vai ter a máxima exigência, a pressão, isto, aquilo e aquilo outro, conta com os adeptos. O que é que ele pode dizer? É isto é um conjunto de quê? Disse alguma coisa que nós não estejamos habituados a ouvir? Não. Certo é que ele não quer um Benfica de expectativa, Luís.
Sim, eu acho que é isso que ele quer dizer. Por exemplo, Mourinho é um treinador que muitas vezes especula com o jogo e é muito racional quando tem que arriscar um bocadinho mais. Se calhar o que o Marco Silva quer dizer é um bocadinho isso, é que não quer ser tão calculista e jogar um E bocadinho. numa liga tão desequilibrada como a nossa portuguesa, talvez não compense ser tão calculista. Sim, eu acho que se a gente analisar friamente foi aí o erro do Benfica. O Benfica perdeu muitos pontos em casa em jogos que teoricamente não podia perder e que deixou muitas vezes as partidas arrastar-se, não matou a partida quando podia ter arriscado um bocadinho mais e tentou ser um bocadinho mais conservador. É isso que eu acho que ele quer dizer. Acredito que seja um bocadinho isso, não querer ser tão conservador, ser um bocadinho mais emocional e menos racional. Já a seguir a um curto intervalo, vamos ouvir também aquilo que disse Rui Costa ontem em conferência de imprensa e depois terei a palavra também ao Jaime Cancela de Abreu para falar um bocadinho sobre esta questão do estilo de jogo de Marco Silva, mas na segunda parte do programa vamos recordar então os pontos mais fortes daquilo que disse ontem em conferência de imprensa Rui Costa, que fez um balanço àquilo que foi a época frustrante do Benfica. Novamente, continuamos com o V mais transferências e ainda a propósito de Marco Silva, Jaime Cancela de Abreu, querias dizer qualquer coisa? Eu queria só dizer qualquer coisa. O Manel tem razão, os 3 clubes grandes querem sempre ser dominantes. Mas o que querem mesmo é ganhar jogos. Isso é o que querem. E ninguém se lembra agora do Porto ter sido dominado pelo Estoril, ter sido dominado pelo Braga, ter sido dominado por não sei quem, no Dragão, porque ganhou os jogos. O que não quer dizer que o treinador não queira um determinado estilo de jogo. Mas não, eu estou de acordo, mas foi pragmático e ganhou, e isso é que contou para o campeonato. E as jornadas do fim estava ganho. Se o Benfica ganhou ao Gil Vicente, para mim sair do Estádio da Luz está tudo resolvido. Não sair de lá com coca-bichinhice na cabeça, que fomos dominados pelo Gil Vicente, quer lá saber disso. E a equipa técnica, e os jogadores, e os dirigentes, igualzinho. A balta quer 3 pontos. E dominar todos os jogos não é possível. Não é possível. O Sporting foi dominado pelo Paris Saint-Germain e ganhou o jogo. E pelo Braga, na segunda parte, que só empatou no fim. Mas levou um banho de bola do Braga em Alvalade, por exemplo. Pois levou, mas também levou. Também foi dominadíssimo pelo Paris Saint-Germain e ganhou o jogo. No futebol essa coisa do domínio tem muito que se lhe diga. E só se falou que o Sporting ganhou ao campeão europeu, não se falou de mais nada. Só para terminarmos este e a questão aspecto, Luís? De ser dominador muitas vezes está associado à posse de bola. Mas, por exemplo, o Porto em casa com o Estoril e com o Braga teve um XG superior aos adversários. Teve um? O expected goal, não é? Teve golos esperados superior aos adversários. E se calhar teve menos posse de bola que os adversários. E não sei se o Benfica com o Gil Vicente não teve também. Não sei mesmo. Foi dominado em jogo jogado? Foi. Meus caros, vamos agora avançar para aquilo que Rui Costa disse sobre a novela José Mourinho, que chegou ao fim. Rui Costa quebrou o silêncio sobre essa novela. O Presidente do Benfica garantiu que queria a continuidade de José Mourinho, mas que José Mourinho preferiu outro projeto. O Presidente do Benfica lamentou ainda só agora ter podido falar sobre esta questão, mas as eleições no Real Madrid determinaram que isto só fosse possível neste momento. O Benfica não podia dar o primeiro passo arriscando a cometer algum erro e, portanto, essa paciência levou-nos até aqui, demorou mais tempo do que aquilo que era previsto e que até que nós queríamos. Mourinho sabia perfeitamente que era o treinador que eu queria para a próxima época, tinha contrato com o Benfica e entendíamos que no final da temporada renovaríamos esse contrato, mas a escolha de José Mourinho foi outra, apareceu o Real Madrid aqui pelo meio e tomou outra opção. Rui Costa a admitir que José Mourinho era o treinador que gostava de ver na próxima temporada, ou seja, que gostava que José Mourinho tivesse continuado no Benfica. Houve uma questão que não foi colocada a Rui Costa e por isso naturalmente ele não respondeu, Jaime, mas que eu gostaria de ter colocado se estivesse na conferência de imprensa Rui Costa, e gostaria de perceber qual seria a resposta do Presidente do Benfica. Se queria tanto José Mourinho para a próxima temporada, porque é que demorou 73 dias a fazer uma proposta a José Mourinho? Pois, não, essa resposta não pode ser eu a dar. Há uma coisa que é verdade que ele disse na conferência de imprensa, é que Mourinho tinha mais um ano de contrato. Mourinho não estava em fim de contrato, certo? E outra coisa que ele disse e que eu sabia que era verdade, é que ele
tinha dado garantias a Mourinho que não começava a próxima época. Só com um ano de contrato. Só com um ano de contrato, sem ter o contrato renovado. E isso eu sei que é verdade também. Agora, deixa-me dar aqui só 3 ou 4 notas sobre isto. Primeiro, o presidente do Benfica fala quando entende que deve falar e não quando o brado público exige que ele fale. Ele fala no momento em que entende que deve falar. Não é porque aqui nos programas e aqui e ali, ele tem que dar explicações isto e aquilo, que ele tem que ir para uma conferência de imprensa a falar. Ele fala quando entende que deve falar. Na tua opinião, ele falou no tempo certo? Eu acho que aliás, eu já tinha dito isso aqui, que eu achava que o processo não tinha sido bem conduzido no princípio, mas que naquele momento o silêncio dele era de ouro, completamente. Isto é a primeira nota. Depois, há outra nota que é importante. O Rui Costa fez uma conferência de imprensa, não deu uma entrevista à BTV, nem falou num evento da Federação à entrada ou à saída à pressa, a dizer 3 ou 4 bujardas e acabou. Não. Pôs à disposição de todos os jornalistas, incluindo aqueles da Cofina, que agora chama-se Mídia Livre, acho eu, com quem o Benfica estava relações cortadas. Até esses colocaram questões, o que até foi um bocado criticado no mundo benfiquista. E respondeu a tudo. Não fugiu a uma pergunta, respondeu a tudo com clareza, eu vou dizer, com genuinidade e com honestidade. Isso ele respondeu. E eu sei que, pelas informações que tenho, tudo o que ele disse ali foi verdade. Podia não ter sido, atenção, aquilo ali podia ter fintado os jornalistas. Não, aquilo foi tudo verdade o que ele disse na conferência de imprensa. E como é que podes garantir isso? Porque eu tenho as minhas informações. Eu não vou dizer aqui quais são, porque as fontes não se dizem, mas eu sei que aquilo é tudo absolutamente verdade. Depois, o que eu acho, a minha conclusão, é que o Rui Costa, com todas as explicações que deu ontem, ridicularizou completamente tudo o que andou a ser dito aqui durante 2, 3, 4 semanas. Andou-se a especular por todo lado, até em relação ao Marco Silva, prémios de assinatura, depois já não era prémios de assinatura, e o Mourinho tinha feito isto, e o Mourinho tinha feito aquilo. Não! O que o Mourinho e o Rui Costa garantiram foi 15 milhões para o Benfica. E aquilo que eu disse num programa, não sei se até foi aqui numa sexta-feira, que se o Mourinho tivesse que sair do Benfica, que não ia levar €1, e o Rui Costa disse isso ontem. Ou seja, até que o Riquelme tivesse ganho, não era um problema para o Benfica. Porque o Mourinho já se tinha disposto a sair do Benfica com 0. O Benfica é que também não tinha qualquer encaixe. O Benfica não tinha qualquer encaixe. E se tu não estavas a ver, ou o Federico a fazer a moderação, eu vou lembrar aos espectadores que eu disse no programa, no meio daquele turbilhão todo, que eu achava que o Rui Costa e o Mourinho se iam sentar, falar, cada um para o seu lado e ninguém pagava nada a ninguém. Isto era o que eu defendia. Mas o Rui Costa tinha mais razão que eu, porque geriu o silêncio e chegou ao fim e empostou 15 milhões. E 15 milhões de euros também não é uma bagatela qualquer. Atenção, não estamos a falar de 3 ou 4 ou 5 milhões. Que são milhões, apesar de tudo. Agora, 15 milhões, isto até foi dito, é a segunda ou a terceira maior transferência de sempre de um treinador do futebol mundial. Certo? O Ruben Amorim foi por 10 milhões para o Manchester United. Para dar um termo de comparação recente. E que o Sporting também não desejava que ele saísse. O Sporting também pagou por Ruben Amorim ao Braga. E pagou 10 e acho que recebeu 10. Portanto, até ficou kits, vamos dizer assim. Mas só recebeu 10. Isso foi a meio da época. Para mim é muito pior um treinador sair a meio de uma época quando está com o projeto esportivo em marcha do que sair... O André Vilas Boas foi 15 milhões também. Foi 15 milhões, exatamente. Só mais que este, acho que foi na Alemanha o Bayern que pagou pelo miúdo que estava no Red Bull. Ansi Flick. Não foi o Flick, eu acho que o outro que foi depois para a seleção. Nagelsmann. Eu acho que o Nagelsmann é que custou 30 milhões. Daí para baixo é tudo 15. Luís, que avaliação é que faz esta conferência de imprensa de Rui Costa? É assim, eu acho, obviamente que me parece que Rui Costa não queria o Mourinho. Eu acho que... Então aí mentiu. Eu acho que eles não podem dizer tudo, não é? Eu acho que ele faz aquela proposta quando sabia que o Mourinho já ia para o Real Madrid, se o Florentino ganhasse. Ele diz que não. Mas não, a minha, eu acho que não. Quando sabia que o Mourinho já ia para o Real Madrid, se o Florentino ganhasse. Ele diz que não. Mas não, a minha, eu acho que não me convence, porque então se o Rui Costa e a direção queriam o Mourinho, em março apresentavam-lhe a renovação, não lhe apresentavam a renovação em maio. Quando o Mourinho falou aquilo... Eu disse uma coisa que tem razão. Então fui tão criticado por renovar com o Schmidt, que tinha 10 pontos de avanço em março, agora ia renovar com o Mourinho em março, agora já é uma crítica. E ele tem razão nisto.
Tá bem, Quando faz esta observação, ele tem razão. Isto é objetivo. Acreditava ou não acreditava no Mourinho? Não interessa se ficou em terceiro ou em segundo. Se acreditava, Não, tanto acreditava. que a proposta aparece quando o terceiro lugar já era uma inevitabilidade. Se acreditava, eu acho que ali o Rui Costa e a direção quiseram se defender. Disseram, ok, nós quisemos manter o treinador, não queríamos cortar o Eu vínculo. estou de acordo com tudo o que estás a dizer. O que eu acho é que não estava na expectativa que de repente o Real Madrid se virasse para o Mourinho, ponto 1. E ele também disse outra coisa que eu acho que é verdade, e o Manel tem dito isso aqui todas as semanas, é que se ele tivesse renovado e aparecesse o Real Madrid de chapéu outra vez ao Mourinho, mesmo com a renovação, não resolvia nada. Porque um apelo do Real e 15 milhões para o Real Madrid é uma brincadeira. Tanto assim Isso também e portanto, o Mourinho ter renovado é uma não questão. Uma maior indemnização. Não, era 15 estava Tivesse no mais contrato. anos, não? Era 15 estava no contrato. Tal como estava 10 no Ruben Amorim. Não tinha a ver com os anos de contrato, tinha a ver com o valor fixado em contrato para a indemnização. E portanto também não tinha resolvido. E a renovação não iria aumentar essa. Eu acho que ele devia ter renovado quando o Mourinho se pôs à disposição. Eu acho isto. E já o disse aqui várias vezes. Mas não tinha resolvido este problema. Eu acho que o Rui Costa talvez quisesse. Depois haverá o... À volta, se calhar. Pois, não isso é que eu queria. já tenho as maiores dúvidas. Mas isso é uma questão que um dia se esclarecerá ou não. E Rui Costa demorou os tais 73 dias, ou o Benfica demorou os tais 73 dias a apresentar essa proposta de renovação a José Mourinho, que aconteceu só no dia 13 de maio, quando, como todos sabemos, e já temos dito aqui em anteriores programas, José Mourinho se disponibilizou a renovar pelo Benfica sem mexer uma vírgula naquilo que o Benfica lhe apresentasse no dia 1 de março. No dia 13 de maio, Rui Costa apresentou a proposta de renovação a José Mourinho. Esteve bem agora Rui Costa nesta conferência de imprensa, Manel? João Ricardo, eu disse aqui há umas semanas, estava aqui o Jaime ao meu lado, que o entendimento entre o José Mourinho e o Rui Costa era total. Pá, eu saiba, o Real Madrid paga 15 milhões, ficamos amigos e sai tudo bem e é assim que as coisas vão acontecer, e foi de facto o que aconteceu. Mas eu disse isto há umas 3 ou 4 semanas, quer dizer, nada disto é surpreendente, o que aconteceu. Agora, dizer que isto foi um processo, enfim, que beneficia a imagem do Benfica, o Rui Costa pode dizer o que bem entender. Eu não sou benfiquista, é-me indiferente. Agora, isso é que eu já não acho que tenha sido. Eu hoje li alguém que dizia que o Zé Mourinho do Benfica guiava a viatura e o Rui Costa a manete de mudanças. E é um bocado isso. O Mourinho fez as coisas como quis, nos timings em que quis. Há um momento extraordinariamente infeliz que o próprio presidente do Benfica reconhece quando ele aparece com a camisola do Real, ainda com o contrato com o Benfica. O Benfica ainda não tinha comunicado à CMVM a saída do treinador com o sim, Manel, para um clube como o Benfica é inconcebível. Isso tudo tu estás a dizer que o Mourinho fez o que quis, não bate nada certo com ter feito tudo desentendido com o Rui Costa. Pá. Não, uma mas coisa os ou outra. timings, a condução do processo, a forma como as coisas foram feitas, não tenho dúvida nenhuma. O Mourinho conduziu o processo como bem entendeu, e não quer dizer que não se entendessem, porque se entenderam, disse aqui já, estavas aqui sentado ao meu lado. Então, pois Eu claro, estou mais que se entenderam, é que isso que estás a observar não tem qualquer sentido. Mas olha lá uma coisa, houve silêncios do Rui Costa em determinadas alturas que não deveriam ter existido. É só isso que eu acho também. Além disso, queria corrigir-te. O Ruben Amorim não saiu do Sporting por 10 milhões, saiu por onde? Então, é só mais um. É mais um. Pronto. Eu com 1 milhãozinho estava todo contente da vida. Eu também, mas tu já estavas a dizer aí que o Benfica devia ter pago 3 ao Mourinho em vez de receber 15. Mas Rui Costa mas 1 milhãozinho é muito bom. afirmou que o Benfica esteve sempre. Rui Costa afirmou que o Benfica esteve sempre no controle da situação, neste processo de José Mourinho. O Benfica controlou sempre a situação. O Rui Costa disse isso na conferência de imprensa e mais, disse que o Benfica, apesar desta indefinição na escolha do treinador para a próxima época, o Benfica esteve sempre a trabalhar também nessa próxima temporada. Em nenhuma circunstância nós ficámos na mão de ninguém.
Controlámos sempre a situação, todos os cenários foram previstos, equacionados e analisados, e estávamos prontos para qualquer cenário que houvesse do lado de lá. Nada deste processo atrasou o nosso andamento para aquilo que é a pré-temporada. Se eu tivesse renovado em março e se aparecesse o Real Madrid no final da temporada, não invertia nada dos papéis aqui nesta situação. O Rui Costa, que afirmou também que quando apresentou a proposta de renovação a José Mourinho no dia 13 de maio ainda não se colocava a hipótese Real Madrid. O presidente do Benfica disse ainda na conferência de imprensa que não gostou de ver José Mourinho num vídeo de campanha de Florentino Pérez com a camisola do Real Madrid. Na primeira situação fiquei incomodado, não vou esconder, mas recebemos uma justificação clara de como é que isso tinha processado e, portanto, internamente isso ficou resolvido. Em relação ao facto de apresentar a proposta a José Mourinho com vias que ele pudesse ou já me tivesse dito que iria para o Real Madrid, basta lembrar a última conferência de imprensa de José Mourinho, a qual ele vos disse que tinha 99% de hipóteses de ficar no Benfica, porque do Benfica tinha uma proposta firme e boa e do Real Madrid não tinha tido nada. Rui Costa a dizer que ficou incomodado quando viu José Mourinho aparecer com a camisola do Real Madrid, mas depois houve o contacto de um e-mail de José Mourinho para o Benfica a esclarecer a situação e ficou tudo resolvido. Acreditas nisto, Jaime, que as coisas ficaram bem resolvidas? Não, eu acho que ficaram bem resolvidas na medida em que eles os dois resolveram bem as coisas e não houve... Mas aceitas aquela justificação da inteligência artificial? Não, isso acho que é factual. Certo, mas isso iliba José Mourinho da responsabilidade? Eu acho que não. Eu acho que aquilo foi um episódio infeliz. Mas que os dois resolveram entre eles, pá, acabou. Aliás, vamos lá ver. Eu também disse isto aqui na terça-feira. Interessa-me o lado prático das coisas. O Mourinho já era treinador do Real Madrid àquela data. Até o Marco Silva já era treinador do Benfica àquela data. Já estavam os dois a trabalhar, cada um para o seu clube. Havia aqui um pendente que tinha a ver com as eleições do Real Madrid. Depois houve outro pendentezinho, que foi os 15 milhões ficarem na conta. A partir desse momento tudo se tratou. Ou seja, oficializou-se tudo o que já estava na prática a acontecer. Os 15 milhões ainda não estão na conta do Benfica. Disse o Rui Costa na conferência de imprensa. Bem, mas não estão a cair a todo momento. Ou seja, já não há... Só se entraram hoje. Não, porque eu também falei disto na terça-feira. A ordem foi dada e as transferências, e suponho eu, de 15 milhões obriga a determinado tipo de procedimentos. Sim, não são que demora mais não são 100 euros, nem sequer 1.500 euros ou 15 mil euros. E, portanto, vamos lá ver. O Mourinho ia para o Real Madrid, toda a gente sabia. Quem é que ia tomar o lugar do Mourinho no Real Madrid? Marco Silva. No Benfica. No Benfica, desculpa. Toda a gente sabia. O Mourinho já ia para Valdebebas. O Marco Silva estava claramente a trabalhar já na preparação da época do Benfica. Só faltava o preto no branco dos clubes, com os comunicados para as CMFs, etc. Isto para mim não me incomodou nada. Relativizas aquele episódio do vídeo? Não, o do vídeo eu acho que foi o ponto mau para o Mourinho e para o Benfica, mas desencadeado pelo Mourinho, foi o ponto mau deste processo todo. O resto já disse. Aliás, até te vou dizer mais. Tomara eu que o Rui Costa tivesse na gestão desportiva o acerto que teve nisto e então na conferência de imprensa de ontem nem se fala. Que limpou completamente a situação. Quer dizer, matou o assunto Mourinho e matou muito bem na véspera de apresentar tinha que fazer isto, e eu até não estava preocupado que ele fizesse, também disse isso aqui, mas acho que ele ontem matou o assunto Mourinho, que foi o assunto, coitadinho, da seleção que nem existiu em Portugal, o Torriense, coitadinho, que ganhou a Taça de Portugal da segunda divisão ao Sporting, aquilo morreu logo ali porque o que interessava era o Mourinho, o Porto fechou o campeonato, o que interessava era o Mourinho, isto abafou tudo. E ele resolveu isto com uma perna às costas. E pôs-se à disposição dos jornalistas todos. Ainda deu uma segunda volta de perguntas quando era suposto ser só uma. E fez bem desculpar a José Mourinho? Deste processo, deste episódio do vídeo com a camisola do Real Madrid? Eu acho que não, porque eu acho que o que ele diz ficou resolvido. Internamente. O vídeo já tinha passado. O mínimo que o Benfica ali e o Rui Costa deviam ter feito é: ok, está tudo alinhavado, posso o Florentino Pérez ser isso. Não dás nenhuma declaração,
nem aparece em nenhum vídeo até o resultado das eleições e depois vocês comunicarem. Estou de acordo. Isso eu estou completamente de acordo. Acho que aquilo foi um episódio negativo. para o Benfica, mesmo toda a gente sabendo o que estava a ser trabalhado, porque depois há aqui outra coisa. Isto perdia as eleições. O Florentino. Sim. O Mourinho ia-se embora à vida dele. Não, está Mas bem, o Rui mas- Costa já disse. Pois, mas Isso eu sei que é verdade. Aliás, deixa-me só dizer não isto, seria João. treinador do Benfica. está bem, mas é. Não, O treinador não seria com treinador contrato do- com o Benfica a aparecer num vídeo de eleições do Real Madrid que depois nem ficava no Benfica, nem ia para o Real Madrid. Esta é uma novela que não. E agora deixa-me dizer uma coisa. E como é que ficou o Soares que andou a apoiar um candidato do Fenerbahçe? Fica mal, obviamente. Esse problema é que está por resolver. O do Mourinho está resolvido. E esse é que eu, sei, é que eu não sei como é que vai ser resolvido. Só comparáveis as situações? Obviamente que não. Claro. Obviamente que não. É obviamente que não. E a comparação é manifestamente infeliz, é para fugir à questão. Não. O Luís Soares tem um contrato com o Sporting e com uma cláusula de saída de 80 milhões. Ponto final. E? Epá, ele pode falar com quem ele quiser. Pode falar até com Deus, se o levarem lá. E depois, o que é que se interessa? Deus paga os 80 milhões, ele que vá. Aí tem a ver é com 80 milhões, não é com a questão em si. Não, É os 80 epá, milhões ou 15. não. É isso é que importa. Já Eu percebi. acho mais grave. Não, já percebi. Eu acho mais grave quando um jogador. Mas olha lá, quantos casos é que nós temos de jogadores que são abordados que nós nunca saberemos e que são Não. prometidos isto e aquilo? Não, abordados vai eles para, são. já, Não, no teu virem clube, no meu, publicamente. em todos. Ele veio publicamente por amor de Deus. dizer que tinha um acordo com um candidato ao Fenerbahçe. Tu é que estás a esconder a ele nunca situação. confirma, mas ele confirmou isso, ou o empresário dele, é que eu nunca ouvi. Então Tu andas ouviste? distraído. Então andas Falaste? distraído. Foi mas ele confirmadíssimo. confirmou. Desmentiram. E foi confirmadíssimo isso tudo. Não foi desmentido, mas não foi confirmado. Ninguém pronto. confirmou nada. Então daqui em diante. Estás a perceber? Essa é a tua. Então daqui em diante. Não basta tu dizeres que não foi desmentido, como já te ouvi dizer muitas vezes, ok? Tem que ser confirmado pelo próprio, senão não vale. E agora o que tem que ser confirmado é questão o do Mourinho Mourinho? obrigatório. Voltaremos daqui Tem a a ver com poucos o Luís Soares, minutos pá. para falarmos do Campeonato do Mundo, a seleção portuguesa, o Jornal do Mundial, mas ainda antes de mergulharmos neste Jornal do Mundial, ainda aqui um gancho relativamente às transferências, porque Luís Pinto Coelho, Marco Silva, afirmou na conferência de imprensa que neste momento o Benfica não tem em cima da mesa a possibilidade de contratar jogadores do Fulham. Afinal, em que é que ficamos? Jorge Cuenca está nos planos e até Harry Wilson estão nos planos do Benfica ou não? Eu acho que o Marco Silva aí defendeu-se quando se mete neste momento, não é? Porque acho que é uma defesa. Quando ele diz neste momento. Neste momento acho que é uma defesa porque sabe que podem acontecer e aconteceram negociações. A informação que a gente tem é que o Cuenca, por exemplo, tinha as coisas bem alinhavadas com o Benfica. Então o que é que falta? É do Benfica com o Fulham? Com o Fulham, sim. O Fulham agora também não está a facilitar a transferência. Obviamente perdeu o treinador para o Benfica, também não deve estar muito agradado de querer facilitar. E o Benfica obviamente também não vai acima de 15 milhões pelo Cuenca. Luís, não temos aqui muito tempo para falar de transferências, temos que ir para questões do Campeonato do Mundo. No mercado de transferências fala-se muito de Tomás Araújo estar nos planos do Real Madrid, que José Mourinho terá aconselhado o Real Madrid a contratar Tomás Araújo. Benfica já não tem muitos centrais, se fica sem Tomás Araújo. Sim, falou-se do Bayern de Munique e agora parece que José Mourinho deu esse nome para o Real Madrid. Obviamente que seria complicado para o Benfica, mas também estamos a falar se calhar de uma transferência em valores de 50 milhões de euros ou algo do género, que também seriam importantes para o Benfica, mas José Mourinho gosta muito de Tomás Araújo, isso é verdade. Trubin está de saída do Benfica? Sim, eu penso que sim, até pelas características do próprio guarda-redes. Eu acho que Marco Silva quer um guarda-redes um bocadinho diferente, com outra qualidade a jogar com. Tem-se falado de Ederson, a possibilidade de Ederson do Fenerbahçe regressar ao Benfica, mas é um jogador com um ordenado proibitivo. Teria que baixar drasticamente o ordenado, mas ao que parece, por ele, se calhar ele baixa mesmo o ordenado, porque tem vontade de se calhar voltar ao Benfica e sair da Turquia. Alguma novidade que queiras aqui avançar relativamente ao Benfica, nomeadamente na questão do eixo da defesa? Sim, o Totti Gomes é um jogador que está numa shortlist do Benfica. É um jogador que Jogador do Wolverhampton. Sim, internacional português, já foi à seleção. O Wolverhampton desceu de divisão, é um central esquerdino também, e o Benfica procura um central esquerdino, e também é agenciado por Jorge Mendes, também pode facilitar. Também se falou do Tiago Gabriel.
Mas aí o patamar, se calhar, por menos de 20 milhões de euros o Benfica neste momento. E Totti Gomes, quanto? Eu diria que se calhar por 10 milhões de euros o Benfica conseguia essa contratação, e digo já que é um jogador que eu acho que era muito interessante. Do Sporting, alguma novidade? Sporting, eu acho que Palhinha vai ser difícil e o Sporting vai com força para Altimir. Será esse o médio que o Sporting vai contratar, o jogador do Betis? Sim, acredito que vai ultrapassar aqui a proposta aos 20 milhões e se calhar vai mesmo fechar Altimir. O Futebol Clube do Porto oficializou André Silva, será ele o ponta de lança que se junta a Samu, e vamos ver quem é o outro, Luís. Sim, vai chegar um outro ponta de lança e já se percebeu que o Porto se calhar vai fazer essas aquisições em agosto. André Vilas-Boas já referiu várias vezes essa questão, que nesta fase paga-se bastante mais caro, e também é verdade que 75% por volta de 75% das transferências são feitas em agosto. Por isso acho que o Porto vai esperar, até porque neste momento já tem André Silva. Já agora, André Vilas-Boas, hoje na visita à casa do Futebol Clube do Porto em Monção. André Vilas-Boas, o presidente do Futebol Clube do Porto, disse que Lewandowski é um sonho irrealista e disse também que Caleb Irenki, jogador referenciado pelo Futebol Clube, é um jogador que está referenciado pelo Futebol Clube do Porto, mas muito difícil de contratar por ser caro. Este médio ganês que joga na Dinamarca com a camisola do Nord Zealand. Ainda André Vilas-Boas sobre as declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, a propósito de eventual envolvimento de André Vilas-Boas no desvio de Luís Soares para o Fenerbahçe, considerando André Vilas-Boas que essas declarações de Frederico Varandas são um absurdo de criatividade do presidente do Sporting. Queres reagir, Manel? O senhor quer reagir? A esta afirmação do André Vilas-Boas, considera que as declarações de Frederico Varandas são um absurdo de criatividade do presidente do Sporting. Mas o Frederico Varandas, se bem me lembro, ou eu estou maluco, ou não ouço bem já, disse: esse senhor que trabalha com o diretor da campanha lá do tal candidato da Turquia que perdeu as eleições, vive no Porto, e já conhecemos o modus operandi. Mas o facto de ele ter dito isto referiu-se ao André Vilas-Boas, ao Futebol do Porto, é que... Então pensas que seria para quem? Ser criativo para lá chegar a isso. Não sei. Olha, vive o senhor que plantou nos jornais a notícia do que o Yulman ia para o Atlético de Madrid, aquele senhor que foi dirigente do Porto, também lá vive, no Porto. Como é que ele chama? Antero Henrique? Antero Henrique, ele é dirigente do Porto, é? Não. Eleito, é dirigente da SAD, não? Então, como é que sabem a que é que o Frederico Varandas estava a referir? Mas tu pensas que se estava a referir a Antero Henrique? Eu duvido que ele se estivesse a referir ao presidente do Porto, tenho as maiores dúvidas. E seria mais fácil ele estar-se a referir ao Antero Henrique, exatamente. Achas que sim, já? Foi o senhor responsável por... Para uma coisa que não está confirmada, o Varandas pôr-se a fazer estes comentários é que eu acho estranho. Ou seja, atacar qualquer coisa relacionado com o turco, para uma coisa que o Manel disse que não foi o confirmado em lado nenhum. Então o presidente do Sporting ia dar para fazer comentários destes. Tu só me tens de dizer uma coisa. Isso é que eu acho estranho. Onde é que tu ouviste o jogador ou o representante do jogador dizer: não te basta o presidente do Sporting. Não te basta o presidente do Sporting. Fomos abordados por este candidato. Onde é que tu ouviste? Não, mas tens de me dizer aonde que eu vou já consultar. Não, mas a mim basta-me o Varandas, que é presidente do Sporting. O candidato notificou o Sporting. O presidente do Sporting. Olha, está aqui o Luís a dizer que o candidato notificou o Sporting. O candidato notificou o Sporting. Mas o Luís também viu. Também viste, Luís? Pelo menos ele disse. A notificação. Ele disse. Ele disse. Agora é preciso ver os documentos, Manel. Ele disse. Boa. Agora é preciso ver os documentos. Em campanha eleitoral há um tipo qualquer que diz qualquer coisa. Tanto é verdade. Mas a mim basta os comentários do Varandas. Tanto é verdade que o Varandas disse que os jogadores ridículos, então, por amor de Deus. Claro, com certeza. É evidente que o Varandas referiu-se ao diretor de campanha que vive no Porto. Conhecemos o modus operandi, mais nada. Então isso vem a propósito de quê? Vem a propósito de quê? Do Mourinho com o Real Madrid, querem ver? Agora, eu sei que o Sporting não foi notificado nada, Luís. Pronto. E agora? O que é que tu vais fazer? Pois, eu sei que não foi notificado coisa nenhuma. E agora? Em que é que ficamos?
Vais-me chamar mentiroso, é? Eu não, foi o homem que disse, o candidato. O homem! O tal homem que estava em campanha eleitoral que disse tudo e mais alguma coisa. Meus caros, vamos agora deixar Por amor de essas Deus, questões. E nós estarmos aqui a perder tempo com uma coisa dessas é que eu para acho outros ainda mais programas, até porque esse extraordinário. candidato perdeu Olha, as parece eleições Sardinha com o ao Soares, Fenerbahçe, que não é Isso ele o parece presidente Sardinha. do O Fenerbahçe. Sporting, já Vamos ouve avançar bem, agora. ouve só mais uma vez. O Sporting não foi notificado por esse senhor, nem representante nenhum dele, nada. Mas eu Ok? também não falei nisso, está a Fica essa, fica Não, essa, o Luís acabou de dizer que fica o essa Sporting foi garantia dada notificado pelo Manuel Moura dos pelo Santos de que candidato. É a estranho que o Kansafi Varandas anda não sempre notificou comentários o isso. Sporting do Isso é interesse estranho. na O Luís é que contratação do afirma ponta de que o lança Sporting colombiano foi notificado. Luís Soares. Relativamente à seleção nacional, que expectativas é que tens para este Campeonato do Mundo? Portugal entra em campo quarta-feira em Houston, no Texas, para defrontar o Congo. Pensas que Portugal é de facto candidato a ganhar este Campeonato do Mundo? Eu acho que Portugal tem que saber baixar expectativas. E vou dizer 2 pontos fracos da nossa seleção. Para mim, são 2 pontos fracos. Primeiro chama-se Cristiano Ronaldo. Ponto fraco. Ponto fraco de É um Portugal. ponto fraco. Aliás, este jogo em Leiria foi um flagrante completo. Foi o pior jogador da seleção. E, curiosamente, foi o único, tirando o guarda-redes, que para isto conta menos, que ficou para além do intervalo. Não se percebe esta gestão do selecionador. Até, aliás, a substituir 9 jogadores ao intervalo até parece um treino de conjunto. Aquilo nem parece um jogo de preparação, parece um treino de conjunto. Mas, repara, o Ronaldo, eu vi isto outro dia, transcrevi para aqui. Nos últimas 2 grandes competições em que Portugal esteve presente, o Euro 24 e o Mundial de 22, o Ronaldo jogou um total de 760 minutos, marcou um golo e fez uma assistência. Eu tenho a ideia que esse golo foi de penalti, eu não garanto, não dei ao trabalho de ver, que para o caso também não é importante. 760 minutos, um golo e uma assistência. Fez 34 remates, porque ele seca tudo ali à volta na frente, 13 na baliza. Fez 13 dribles, foi bem sucedido em 2. Em 760 minutos, 4 ações defensivas. Isto hoje em dia é de uma importância tremenda para uma equipa que quer ser campeã do mundo. Não pode ter uma vedeta na frente que está sossegadinho com os outros a trabalhar. E tem outro ponto fraco para mim. Eu não estou a dizer que o Ronaldo não seja convocado, não pode ser o dono daquilo tudo. Como é que se percebe que isto acontece? Por falta de personalidade do selecionador. Aliás, sabe-se que o Fernando Santos tirou da equipa para meter o Gonçalo Ramos, que até marcou 3 gols nesse jogo. O Fernando Santos assinou a sentença de morte na seleção com essa opção de titularidade, mas também já foi com ele no banco que fomos eliminados. com o Ronaldo, certo. Mas o que eu estou a falar é, o Ronaldo não tem 31 anos, tem 41. E o físico, por muito que ele trate o físico e trata, é um exemplo tremendo disso, o físico já não responde da mesma maneira. Os arranques, os piques, isto, aquilo, aquilo outro. Agora, eu outro dia vi um estudo que indicava que Portugal era a seleção do mundo que per capita habitação mais recebia do patrocinador da seleção. E isto deve só ao Ronaldo, não se deve a mais ninguém. Quando o Ronaldo... Aliás, a Nike já deixou a seleção por causa do Ronaldo estar em queda. E quando o Ronaldo deixar de jogar, a Federação vai se ver aflita para ter estes valores. Outro ponto fraco, e vou ser rápido, é o centro da defesa. Portugal tem um grande defesa de nível mundial, que é o Ruben Dias, que nem sequer fez uma grande época, e depois não tem mais ninguém àquele nível. Tomás Araújo não está a esse nível? Não está ao nível do Ruben Dias. O Gonçalo Inácio é casas umas atrás das outras. Que viu-se agora, tem saída de bola, e no Sporting também tem sido tem sido erros continuados. O Tomás também tem muito boa saída de bola, mas teve uma época de intermitência. Então qual será a dupla de centrais? Ruben Dias, Eu Renato até Veiga? acho que vai ser o Renato Veiga, mas o Renato Veiga não é um central de nível de um campeão do mundo. E, portanto, eu acho que Portugal tem estes 2 problemas para resolver o selecionador. Não tem na convocatória, pôs-se a convocar agora redes uns atrás dos outros e só convocou 4 centrais. E o Ronaldo, que eu acho que seria útil à seleção, aguardar-se para a última meia hora de jogo deste género, porque entraria com a idade dele contra equipas já desgastadas no jogo, e ele podia fazer
dar à seleção um contributo muito maior. Agora, da forma em que está e ao nível que nós vimos recentemente, eu acho que vai ser um problema para a seleção. A seleção nacional que partiu hoje para o Mundial dos Estados Unidos foi um dia marcado por muito apoio dos portugueses à seleção nacional. Foi com um cenário de festa e de união com os portugueses que a Seleção Nacional passou as últimas horas em casa. A confiança é clara, mas, ao mesmo tempo, a prudência também existe. Eu sou muito positivo que as coisas vão correr bem e vamos fazer uma boa prestação, mas é como digo, o mais importante é começar bem com o primeiro jogo, o segundo e o terceiro, passarem primeiro no grupo e a partir daí, vendo jogo a jogo, mas não já com expectativas que vamos ganhar. Eu acho que tem que ser passo a passo. Nesse autocarro temos 27 jogadores, todos aptos, todos preparados, todos com um entusiasmo muito elevado, enorme. Então estamos preparados. O dia começou cedo para a Seleção Nacional, que às 10 da manhã treinou pela última vez na cidade do futebol. Uma sessão de trabalho que contou com o público nas bancadas e contou também com todos os jogadores, às ordens de Roberto Martínez. De festa em festa, Portugal chegou ao aeroporto Humberto Delgado com centenas de adeptos presentes, todos com um único pensamento. Só os queremos cá dia 20 de julho. Nós vimos os jogadores, mas acima de tudo vimos um treinador disponível e interessado em ver os adeptos e falar com os portugueses. Conseguiu trocar aqui alguma palavrinha com ele? Só lhe disse, vem Mundial, a taça é nossa. Vencemos, ganhámos o Mundial, estamos aqui pelo Diogo Jota, pelo irmão e pelo último Mundial do Cris. Está a chegar o momento da verdade para a Seleção Nacional. Vai carregada de sonhos, com o objetivo de honrar milhões de portugueses no Campeonato do Mundo. Portugal aterra em Miami na próxima madrugada. Portugal 9035 Heavy Wings, Variable 5 knots, runway 02 clear for takeoff. Boa tarde, excelente voo. For takeoff, runway 02, Portugal 9035 Heavy. Muito obrigado, até o regresso com a taça. Que as saudades de casa apertem e que o regresso seja com a taça. E lá seguiu o avião com os jogadores portugueses, com a equipa técnica, com todo o staff da seleção portuguesa, a caminho do Mundial dos Estados Unidos. Pegando nas palavras do Jaime, Luís, qual é a tua opinião? Nesta altura, Cristiano Ronaldo faz mais parte da solução ou parte do problema? Acho que faz mais parte do problema. Acho que Portugal... Eu sou um otimista e até muitas vezes defendo o Roberto Martínez, mas acho que Portugal, por exemplo, se a gente tirar o Ronaldo e meter o Gonçalo Ramos, eu acho que temos grandes possibilidades de ir a umas meias finais ou uma final. Se esprememos o Ronaldo constantemente como titular, acho que essas possibilidades reduzem-se bastante. Eu acho que ele para 41 anos está muito bem, sim, mas o problema é que ele joga contra jogadores de 20, 22 e 23. Essa é que é a diferença, não é? Ele, para a idade que tem, está muito bem, isso é evidente. Agora, o problema é que ele vai defrontar jogadores 20 anos mais novos do que ele. E concordo com a questão dos centrais. A gente não pode ter a infelicidade, por exemplo, de uma lesão, de um cartão vermelho do Ruben Dias, porque se o Ruben Dias sai do centro da defesa, acho que vamos ter ali um problema grave. Agora, confio muito no nosso meio campo. Acho que o Vitinho, o João Neves, o Bruno Fernandes, acho que... Meio campo de luxo. Mas tu ainda há pouco dizias que o Tomás Araújo, por exemplo, era um central que estava preparado para jogar no Real Madrid. Se está preparado para jogar no Real Madrid, José Mourinho quer Tomás Araújo para o Real Madrid, não está preparado para jogar na seleção portuguesa e fazer dupla com o Ruben Dias, apesar de ficar com dois centrais destros. Não, o que eu disse é, se o Ruben Dias tem um problema e a gente tem que jogar, por exemplo, Gonçalo Inácio e Tomás Araújo, é muito complicado. Não há um líder. Porque uma coisa é ele chegar, por exemplo, ao Real Madrid e ser ele e o Rudiger, que é um jogador de muitas batalhas e muito rotinado. Agora, jogar com Gonçalo Inácio ou Renato Veiga e Tomás Araújo. Por isso é que... E qual vai ser a dupla, na tua opinião? Eu acho que vai ser o Renato Veiga e o Ruben Dias. Parece-me mais coesa e eu acho que o Gonçalo Inácio, os dois últimos jogos que fez na seleção não lhe correram bem e nos duelos físicos ele tem tido alguns problemas. E o final da época no Sporting não foi bom.
Deixa-me ouvir também. E o Congo fisicamente é uma equipa poderosa e agressiva e rápida. Jogo já na quarta-feira, Portugal-Congo em Houston, no Texas. O que é que pensas, Manel, desta questão de Cristiano Ronaldo e se ele ainda merece este estatuto de titular indiscutível na seleção portuguesa? Epá, o que é que eu posso dizer? Onde se nota a prestação mais fraca do Ronaldo é na finalização. Pá, aquilo em Leiria chegou a ser triste de assistir os falhanços dele. Triste! E esse era o único. Epá, eu fico triste. Estamos a falhar, estamos a falar de um jogador um dos melhores jogadores de sempre do futebol. Mas consideras que nesta altura o Cristiano Ronaldo está já a arrastar-se em campo? É isso que tu consideras, Manel? Eu não direi que ele se está a arrastar, não mantém aquela característica. Tu vês falhanços dele na concretização. Epá, há 10 anos era impossível. Portanto, isto tem tudo a ver, só pode ter a ver com a idade. Não pode ter a ver com outra coisa qualquer. Epá, eu fico triste. Epá, e às vezes, eu não conheço o Ronaldo, nunca falei com ele. Esta coisa, quando a gente conhece as pessoas, as expressões e os olhos das pessoas dizem-nos muita coisa quando estamos a falar com elas. Por isso é que eu sou pouco adepto de reuniões por Zoom e não sei o quê, que eu gosto de estar de cara a cara com as pessoas e a falar com elas. Há coisas que eu digo que percebo a reação e percebo o caminho para onde deve ir. Eu não conheço o Ronaldo. Não sei o que é que ele pensa ou deixa de pensar. Sei que toda a gente diz que ele foi um extraordinário jogador de futebol e que é muito rico. Que é o que se fala, é muito rico e não sei o quê. Pá, isso para mim não me diz nada. São duas constatações de lá para ali, que ele foi um grande jogador e que é riquíssimo, sem dúvida. Um dos melhores jogadores da história. Sem dúvida. O Ronaldo não está, sinceros. Nós vemos coisas que nunca pensámos ser possível ver. Não tenho dúvidas. Que a seleção pode ter um problema no centro da defesa é outra verdade lá para ali. Nós não temos um segundo central que é a categoria do Ruben Dias, não temos. Manel, e outra verdade era o Pepe. É que temos que sair agora para um último intervalo. Até eu não posso acabar. Acaba já a seguir, mas voltaremos para ouvir. O peão da seleção portuguesa está ainda a voar a caminho do Mundial das Américas, recordando que Portugal tem a estreia no Campeonato do Mundo na próxima quarta-feira em Houston, no Texas. Portugal defronta a seleção africana do Congo. À partida para os Estados Unidos, Pedro Proença mostrou todo o seu otimismo relativamente a esta campanha de Portugal, que Pedro Proença espera que termine com a conquista do título de campeão do mundo. Com humildade, sem arrogância, assumiremos aquele que é o nosso papel. Temos pela frente 8 finais que podemos fazer aquilo que até hoje não foi feito. E termino dizendo que vamos todos com muita convicção de que este ano vai dar Portugal. Manuel Moura dos Santos, acreditas que vai dar Portugal e que Portugal consegue fazer neste Mundial que está a ser realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, Portugal consegue fazer aquilo que ainda não foi feito, ou seja, ser campeão do mundo pela primeira vez? Uma coisa, João Ricardo, uma coisa é a esperança, outra coisa são as expectativas. Eu estou habituado como português, cada vez que se criam grandes expectativas sobre as nossas participações esportivas, seja no futebol, seja noutra coisa qualquer, normalmente saem furadas. Nós fizemos um campeonato da Europa sofrível, ganhámos um jogo contra o País de Gales e fomos campeões da Europa. Isto, o futebol é isto. Eu não tenho grandes expectativas. Sabes o que é que me preocupa? Esta história dos 48 clubes, isto é uma ficção, isto é dinheiro, dinheiro e dinheiro. Eu ontem vi o jogo do México à África do Sul, aquilo foi miserável. Como é que uma equipa que joga futebol àquele nível, como a África do Sul, está no Mundial? É o que eu pergunto. É o que se pergunta. O que é isto? Depois, este é um Mundial de vergonha. O que fizeram ao árbitro Somali. O que fizeram, o vexame porque passou a seleção do Senegal. E a do foram horas. E a do Uzbequistão que andaram a ser farejados. Mas a seleção do Jaime, a seleção do Senegal, até quem
Ó Jaime, a seleção do Senegal até quem pisteiros meteu. Não, o Uzbequistão também. Aquilo foi uma vergonha, pá. O que se está a assistir, este infantino tem que ser posto no olho da rua. Completamente o de futebol não acordo. pode ser isto. Não pode ser isto. Mas porquê? Porque são africanos, que são negros? Porque o Somália era negro, porque os senegaleses são negros, é por isso que são tratados desta maneira? Pá, isto é uma vergonha, pá. Ó João Ricardo, isto é que me incomoda. O futebol não é isto. Não é este tipo de atuação. Os Estados Unidos nunca deviam ter organizado com este presidente mundial nenhum. Isto era no México e no Canadá. Pá, isto é uma vergonha. Então aquilo que eu li sobre a seleção do Senegal, aquilo... que isto chegou, que foram massacrados horas com perguntas, cães pisteiros à procura do quê? Nem jogadores de futebol, droga, não sei, bombas. Isto é inacreditável. O árbitro da Somália foi interrogado durante 11 horas. Sim, é uma vergonha. Isto é inacreditável ao que chegou este Mundial. Uma vergonha. Ó Jaime, pessoas do outro lado da fronteira do México com bilhete não passam, não entram nos Estados Unidos para ver jogos, pá. Não, isto é a FIFA. E os bilhetes custam fortunas. Sem dúvida. Isto é a subjugação do futebol, desporto, ao futebol, ao negócio puro e duro, e à política vergonhosa dos Estados Unidos nestas questões, porque o Senegal, os selecionados já têm algum tempo. Há todo o tempo do mundo para investigar a vida dos jogadores do Senegal e de todos os países. Os jogam todos em grandes equipas da Europa. Claro. Portanto, se era preciso controlar, que acho ridículo. E vamos ver com a seleção do Irão. Não, a do Irão nem se fala. Essa está enxutada para o México, não é? Essa está enxutada para o México. Vamos ver como é que isto vai... Pronto. E eu subscrevo na íntegra o que disse o Manel. Tinha esse apontamento aqui para me indignar também, em relação ao árbitro, ao Senegal, mas também ao Uzbequistão. Não só o Senegal e o árbitro. Exatamente. Mas para ti também é o Mundial da Vergonha? Acho que é uma vergonha completa isto. E acho que o desporto e o futebol, que devem ser inclusivos e devem ser para unir, não pode estar a passar por isto. E o Sr. Infantino tem toda a culpa. Por exemplo, 500 adeptos da Costa do Marfim que tinham comprado bilhetes. Sim. E não os deixam entrar. Já percebi, Luís, concordas com esta visão do Manel e do Jaime? E tu repara, os adeptos da Costa do Marfim, se calhar, muitos deles fizeram sacrifícios de vida para fazer uma viagem aos Estados Unidos e ver a sua seleção. Chegam ali barrados com os bilhetes comprados caríssimos, como tu disseste. E pá, isto não é maneira de tratar ninguém. Vamos ter que fechar este jornal. É uma vergonha, pá, é uma vergonha. Mundial. Fica esta indignação por parte do Manuel Moura dos Santos, do